Já deixa o like aqui e se inscreve. Eu percebi, não só durante o evento do Natal, como outros eventos que a gente vai, que não tem o cuidado com as crianças no geral. Não só as crianças que são neurodivergentes, como crianças com autismo. Tem muita criança que foi lá que, assim, de casos que eu nunca ouvi falar. Por exemplo, aquele caso da criança na bolha, que ele tem que usar a roupa especial. Sim. Eu nunca tinha visto, eu fui ver lá. E que ele foram ano realmente passado. foi usando Ele foi na rua. Eles entram, a gente marcou um horário que não estava aberto o shopping. Foi uma equipe limpar o quarto. O Papai Noel teve que ser todinho esterilizado, ele teve que usar luva. Desinfetaram o Papai Noel. Desinfetaram ele, graças a Deus. Desinfetaram ele inteirinho e não podia ter ninguém. Quando eu fui para tirar foto, eu tinha que usar uma roupa também para tirar foto, por mais que o menino estivesse com roupa. Pô, mas que legal que fizeram todo esse aparato foi, mas assim, porque assim, quando eles foram lá, foi o pai conversar comigo. Normalmente é o pai ou a mãe que vem antes para saber se tem como e tal. E eu falei, mas eu não posso fazer em horário que a gente tá aberto, porque senão vai tomar muito tempo. Tem como você, porque na época a gente tava abrindo meio-dia. Tem como você vir às 9? Porque a gente sabe que é o tempo de vocês esterilizarem, o Papai Noel tá aqui. Se acabar cedo, a gente abre pro público geral. E foi uma das primeiras crianças que foram lá. E é aquela coisa, uma coisa fala para um, que fala para outra, a gente conversando. E foi o momento que eu percebi durante o evento que por mais que aqui eles falam, é o horário... Pode falar aí. Claro, que eles falam que é o Golden Hour, que é horário especial para as crianças com autismo ou com alguma necessidade especial. Porém, entretanto, contudo, nem todo evento é realmente para esse tipo de criança, é só para ter por causa de lei. Foi aí que eu falei pro Ed, Ed, tá aí um público que ninguém cuida, porque uma coisa é você olhar para a criança que tem autismo. Eu vou falar por uma experiência que eu, nos últimos 2 anos trabalhando lá. Quando vai uma criança com autismo, o que ninguém repara é que não é culpa da criança. Então é gente olhando, é gente que acha que a criança não tá entendendo o que tá rolando ali, é os pais, ego dos pais que tá ali. O que eles não reparam é que é o único momento da família tem pra estar com a criança. Então, assim, momento de normalidade. É o único momento que os pais têm com a criança que, assim, você vê mãe e pai lá que às vezes olha pra criança e fala, olha, tudo que eu queria era ter um momento que ele pedisse pro Papai Noel o que ele queria. E às vezes o Papai Noel não tem paciência. Não tô falando dos que trabalham lá, mas tô falando nos eventos que a gente vai, porque a gente acaba sendo espião, a gente acaba em todos. É tipo assim, sorria, ou faz assim, ou neném, ou... Então assim, você falar, cara, ninguém realmente faz um evento para essas crianças. Então foi quando a gente achou um dos Papai Noéis que trabalham lá com a gente, o Declan, que é o que tá no flyer junto comigo, ele fala 6 línguas fluentes, ele fala 6 línguas de sinais ele faz linguagem de sinal em 6 línguas. Ele é muito bom. E ele tem treinamento para crianças com autismo e crianças com necessidade especial. O Luke também. Então foi quando a gente começou a dar mais horas para esses Papai Noéis que realmente, tipo assim, querem fazer. Então, assim, só voltando ao porquê de tudo isso, o meu primeiro trabalho mesmo de vida, eu tinha 14 ou 15 anos, eu cuidava. Na verdade, eu era uma amiguinha, eu não era nem babá, eu só ia lá para brincar com ele. Que era um menininho que ele tinha um autismo com um grau muito forte. E eu brinco que esse menino, ele mudou a minha vida, em todos os sentidos. Ele não falava, mas ele tinha uma coisa que eu falo que é um amor, é absurdo. Tipo assim, eu hoje tô com 33, já fazem muitos anos que eu não vejo ele. Mas era questão de sair com os pais. Às vezes a criança ela tem um pico de ansiedade por causa de barulho. Às vezes, de verdade, é um barulho assim. É um barulho de nada, a criança se estressa. E o que acontece? Quem trabalha em evento fica estressado porque a criança trava, os pais ficam com vergonha e tenta controlar, e a criança acaba ficando mais estressada. Então foi que eu falei pro Ed, eu falei, Ed, vamos fazer o seguinte, vamos fazer segunda e terça só para crianças neurodivergentes, que eles têm tempo lá dentro. Então a criança ia lá, se quisesse parar e ficar 15 minutos brincando porque ano passado foi a comida de rena. Então a criança sentava, fazia comida de rena e ia ver o Papai Noel. Se ele quiser ficar 20 minutos fazendo comida de rena, ele vai fazer 20 minutos a comida de rena. Só que aí, eu imagino que tinha uma resistência, né? Porque... Teve. No começo foi assim, não vai dar dinheiro, não vai fazer. Eu falei, Ed, não é só sobre dinheiro. É realmente você fazer algo de volta para as pessoas. E o que acontece? Nisso que a gente abriu, no primeiro dia eu lembro que foram 5.
Mas assim, não tinha ninguém, a gente pegava cliente que estava na linha. Ou quando eu entrava, perguntava, vocês estão abertos? Estamos, mas hoje é um dia específico. Não tinha música lá dentro, todas as luzes eram desligadas, a música era muito baixa, o Papai Noel era os treinados, eu estava sempre presente. Então, assim, tudo que eu aprendi no meu primeiro emprego cuidando dele, eu tentei aplicar com as outras crianças. Porque é você ter amor por todas as crianças, não é só a criança que eu não sei nem como é que eu vou falar isso sem parecer rude. Não é por uma criança que não tenha nenhuma necessidade especial ou por ela ter. É por ela ser uma criança. Esse é minha única briga com eles é essa. Não é por a criança ser. Ela merece ser tratada como uma criança. Então, assim, começou a vir um, daqui a pouco veio outro, daqui a pouco, sem brincadeira, ano passado a gente atendeu 5 escolas com autismo lá. Então, assim, vinha excursão de escola com ônibus. Então, vinha a primeira turma com 14, que era os petititicos de 2 a 3 anos. Aí vinham os mais velhos, teve mais velhos. Então, assim, começou a surgir um que falava pro outro, nossa, eles atendem. O Papai Noel falava lá, receber e-mail, ou o pai vinha no outro dia e falou, olha, essa é a primeira foto que eu tenho do meu filho olhando pra câmera. Porque é óbvio que a gente tem as trocadilhos de brincar com criança. Então, assim, você vai brincar com criança, eles não olham, mas eles têm uma coisa que chama hiperfoco. Então, quando a criança, eles vinham, a escola entrava em contato comigo, eu falei assim, você pode fazer um favor para mim? Quando você colocar o nome da criança, pergunta pro pai qual é o hiperfoco de desenho que ele gosta. A grande maioria dos últimos 2 anos era cogumelo, Peppa Pig ou alguma coisa desse jeito. Então a gente pegava a câmera para tirar foto, colocava o celular passando Peppa Pig e tirava a foto. Mas de uma maneira sem ser bruta, sem ficar conversando muito, deixar ele passava a mão, porque as barbas são reais deles, né? Sim. Passava a mão, conversava. E no momento certo a gente conseguia tirar foto. Então, assim, teve muita gente que mandou mensagem e falou: é a primeira foto que eu tenho uma foto do meu filho olhando para a câmera. E foi o momento que a gente começou a abrir. E o shopping começou a perceber que isso começou a dar certo. Porque o medo deles era o quê? A gente abrir. Em qualquer mundo existe isso, tá? Não é só brasileiro que fala, eu vou dar um jeito, olha, meu filho tem autismo. Você olhava pra criança, você via claramente que não tinha nada. Sim. É óbvio que tem doenças que são invisíveis, mas você sabe quando a pessoa tá na maldade, e é sempre o mesmo público daqui. Você achava que alguém ia fingir que tinha sim, mas é um público específico. Sim. Que vem aqui na Irlanda, que é irlandês, que a gente sabe que eles vão causar. Sim. Só que assim, nesses casos a gente pedia a carteirinha, porque a criança, quando ela tem, normalmente, 100% das vezes que ela, ou eles estavam com um cordãozinho, ou a mãe vinha falar com a gente. Tem todos, eu fiz um treinamento que você identifica, a grande maioria, eu tô falando da questão do autismo. Tá. E você sabe quando a pessoa tá na maldade. Eu vou falar a verdade, a mesma coisa que eu falei pro meu chefe. O karma vai ser da pessoa, não é meu. Eu jamais brincaria com isso pro meu filho tirar uma foto mais cedo. É muito pesada pra você fingir. Né? Então, assim, cada um sabe a sua. Ano passado teve muito brasileiro que trabalhou lá. E eu vou falar uma coisa. Foi palavras dos diretores de Blunt. Brasileiro sabe fazer evento. O evento do Natal lá são 6 semanas. A gente não teve uma reclamação. Nem uma. Nem por tempo, nem por atendimento. Ele só foi, tipo assim, olha, foi um trabalho maravilhoso, todos lá são muito simpáticos. É óbvio que teve um ou outro que brincou por causa da questão do sotaque. Da onde que você é? Aí eu sempre brincava, de onde você acha que eu sou? E sempre a criança olhava assim, porque às vezes via a gente falar alguma coisa em português, e falava, que língua que você tá falando? A gente fala, é a linguagem de elfo. Quando eu falei da questão de você pensar nas crianças, a gente pegou vários casos de criança que saía do hospital e ia pra lá. Então mandava e-mail e falava, olha, eu tenho uma criança que tá querendo, que ela vai ter alta, mas ela tem que voltar pro tratamento. Vocês podem encaixar? E era. Aí não tem como dizer não tem como não. Era criança que tava na sessão de fogo, que se machucou, ou criança que tava com fase terminal, ou criança, tipo, adulto, autista, que era coisa, ou velho, tinha, tipo, clínicas, aquelas casas de repouso, sim, que eles chamavam a gente para levar os idosos lá, porque chega uma certa idade que eles têm uma certa demência, né? Tinha muito idoso que ia lá que achava que era criança. Sentava no colo do Papai Noel pra tirar foto do Papai Noel, se declarar pro Papai Noel. Teve muita gente com síndrome de Down ano passado. Casal de síndrome de Down, eu achava o máximo. Porque, assim, foi o que eu sempre falei pra todo mundo. Natal é pra ser pra todos. Ter esse atendimento mais humanizado. Essa é a palavra. É ser humanizado. Não ligar pra quem é a criança. É como vamos tratar. Então, todos os Papai Noéis, eles têm treinamento. A gente todo ano tem a reciclagem de tudo que você possa imaginar. Criança faz umas perguntas, às vezes, que eu falo, cara, antes de eu trabalhar com isso, eu não tinha noção.
Então, eles têm tratamento do que falar, por exemplo, aonde que a criança pode sentar, aonde não pode sentar. Porque, tanto que a primeira vez que eu vinha, tinha Papai Noel que colocava aqui, mas eles não tinham maldade. Só que a gente teve um treinamento que eu contratei, que era sobre assédio sexual infantil. Não pode sentar no colo, né? Eles têm que sentar no joelho, e o Papai Noel sempre para trás. Às vezes, para tirar foto, ele pode se aproximar, mas ele não pode encostar o peito na criança. Sim. Então, a criança quer tirar foto, sempre olha pro pai, tá, porque a criança, ela vem dando braço. Então, às vezes, ele olha pro pai, o pai fala sim ou não. Se falar não, ele só abraça, mas sempre assim, colocando a parte daqui para trás. Sim. Quando vai tirar foto, é no joelho, não é aqui. Sim. É aqui. E sempre, todos os Papai Noéis sempre vai ter um elfo junto. Porque do mesmo jeito, os dois lados da moeda, tem muita gente que pode falar, olha, ele encostou na minha filha. E ele não encostou. Então, todos eles têm tratamento, tem a questão do assédio sexual, tem a questão de como falar. Porque, assim, por mais que a gente fale que um Natal é uma coisa muito linda, tem muita parte escura por trás. Claro, né? Tem muito adolescente que vai lá e quer causar. Então, tipo assim, eu quero tirar foto com os meus amigos. Vai lá pra azucrinar. Então, assim, vai lá e puxa a barba do Papai Noel, ou quer tirar ele do nervo para ele sair do personagem. Só que, assim, todos eles, os Papai Noéis que a gente trabalha, que é o Luke e o Declan, hoje no Blanchton, né? O Steven, ele foi pra Square. Todos eles têm treinamento de como lidar com essas situações. Tudo que você possa imaginar, do começo ao fim, de questão de assédio, de como tratar com criança, o que responder. Tem muita criança que, por exemplo, na época da guerra da Ucrânia, que chegava e falava que queria ir para casa. A gente fala de um evento que, óbvio, que tem coisas que são lindas. Eu quero que meu pai e minha mãe voltem. Eu quero um PlayStation 5. Mas tinha casos de criança que chegava pra gente e falava assim, eu só quero que meu irmão saia do hospital. Eu só quero voltar pra minha terra. E você, de fora, escutando? Eu chorava. Teve um caso que, de fato, a gente fechou a casa do Papai Noel por 10 minutos. Que foi uma menininha que eu não sei dizer o que ela tinha. Mas era uma doença que ela não crescia e ela desenvolveu outras. E ela era realmente um caso terminal, que ela estava saindo do hospital e ela já estava voltando para o hospital. E a mãe abandonou ela como criança e era o pai que cuidava. Quando a menininha entrou, ele já tinha falado que ela era caso terminal, que era pra gente saber. Pra cuidado com o que você vai falar. Tipo, ano que vem, se você se comportar... Não tem coisa que a gente tem que saber dos pais. Sim. Porque a gente tem um texto pronto, mas quando é um caso específico, a gente não fala. Quando essa menininha entrou e o pai entrou, ele se escondeu dentro da casinha pra ela não ver ele, pra ela poder mexer nas coisas. Só que essa menina... Você pega uma criança no meio de um monte de adulto que tá escuro, ela não entendeu. E eu cheguei pra ele e falei assim, vai lá com ela. Ele, não, eu quero que ela aproveita. E assim, chorando. Eu falei pra ele assim, olha, vai lá com ela. É o seu momento com ela. Aí o Papai Noel, que era o Luke num dia, ele saiu do quarto dele, ele foi atrás dela, pegou ela no colo, tirou foto. Tem fotos que são atípicas. É óbvio que tem foto que você tá sentado bonitinho, mas tem foto que você tira quando a criança tá no colo, olhando pra um lado, olhando pro outro. A gente deu ursinho, a gente conversou. E foi quando ele falou que ela não tinha, tipo assim, era a última viagem dela, que ele já tava levando ela pro hospital de novo. Nossa. Ali foi um caso que, eu te falo, na hora que eles saíram, o Luke, que é o Papai Noel, ele falou assim, gente, eu posso ter um intervalo? Porque ela começou a conversar com ele de tipo assim, eu só quero que meu papai fique bom. Meu papai vai ficar bem. A criança tava bem, mas a gente não tava. Assim, óbvio que você não demonstra. A gente tá tudo animadinho, brincando, dançando, conversando. Mas assim, ali foi um caso que eu falei pra todo mundo, gente, espera 10 minutos, eu vou lá na fila. Eu fui lá na fila, não, óbvio que eu não posso expor o que aconteceu. Falei, gente, a gente teve um probleminho com uma das máquinas, a gente já vai abrir 5 minutinhos. Eu vim dando voucher pra todo mundo, porque a gente sempre tem voucher da Starbucks, alguma coisa assim, que é caso de emergência, a gente entrega. E o Papai Noel lá se recuperando. Na hora, ele ficou vermelho, ele tomou água pra voltar, porque assim, você tem que voltar pro personagem e fingir que nada aconteceu. Tem muita gente que vai, por exemplo, casalzinho novinho, que vai tirar foto pra mandar pros pais. Ou adulto que fala, eu só quero ver o Papai Noel. Entra lá e tira sarro. E eles não saem do personagem. Isso que eu mais gosto. Por mais que chegue um adulto. Mesmo com adulto. Ele não sai do personagem. Ele fala, nossa, como você cresceu. Aí que a gente cai mais na gargalhada. Eles são muito bons. Porque assim, é você achar pessoas que gostam de fazer o que faz. É basicamente isso. Todo mundo que trabalha lá, é essa questão de quando eu vou fazer entrevista, é falar, você já trabalhou com criança? Eu não quero saber se você tem experiência ou não. Você já trabalhou? Porque é estressante, é correria. Tem dia que a gente só consegue ter 30 minutos de break, mas tem dia que a gente fica 1 hora sem fazer nada. A pessoa tem que gostar. Porque no momento foi o que eu falei. Eu jamais, a única coisa que eu não perdoo, e eu deixo claro quando a gente vai fazer, porque a gente tem contrato, né?
Um olhar errado para uma criança é você pegar a sua mala e ir embora. Não me importa se a criança está fazendo birra, se a criança está chorando, se a criança está fazendo alguma coisa. Você é pago para ser um elfo. Da porta para dentro é um atendimento como se fosse teu filho. Imagina que é teu sobrinho, é o primeiro Natal. Tudo tem que ser mágico. Eu lembro que teve um pai que foi ano passado, que o menino tinha um autismo muito alto. E ele olhou pra gente, porque a gente tava tentando brincar e tudo mais, ele falou assim, ele não entende vocês, não precisa perder seu tempo. Foi uma coisa pra mim muito chocante, porque partiu do pai falar isso. O próprio pai. E eu falei assim, tudo bem, mas a gente vai brincar com ele do mesmo jeito. E a criança começou a rir, começou a interagir, a gente conseguiu tirar foto e saiu. Mas porque eu acho que o pai já devia ter tomado tanto na cara de outros eventos, que a pessoa olha feio, só tira foto de qualquer jeito. A gente quer que toda criança, não é pela foto, é pela memória, o cuidado de você olhar. Teve criança lá que foi 4, 5 vezes. Não queria nem ver o Papai Noel. Queria pra ir pra passear. Vai, mãe, posso ir de novo? Eu falei, tá parecendo que, sabe, shopping de partida de jogo? Sim. Vai, eu vou lá dentro pra conversar com as meninas. E é basicamente isso. É muito legal quando eu tava lá e às vezes chegava algum brasileiro e falava assim, via que eu era gerente, falava assim, nossa, você é gerente daqui, que legal. Eu falei assim, então, a gente puxa a sardinha e fala, então, que o projeto é meu. Esse personagem aqui é meu, a casinha, tipo, pra mostrar, não pra se mostrar de que, olha, eu fiz isso, mas eu tô trazendo meu país junto. É uma coisa que eu sempre falei, cara, eles não lembram do meu nome em Blanchton. Ele lembra da brasileira que fez o evento. The Brazilian. É a brasileira, tanto que eles nunca lembram meu nome. Então ele fala assim, a brasileira, a baixinha. Então, assim, é você lembrar e falar, cara, é o meu país que eu tô trazendo. Então, assim, e a mesma chance que eu tenho, outras pessoas vão ter também. Eu acho que você fazendo um trabalho bom, você, além de se ajudar, além de ajudar a sua empresa, você também está ajudando o nosso país, com Sim. certeza. E é você trazer essa questão de, por exemplo, lá que eles falaram, nossa, é a primeira vez que a gente tem um evento com 70% dos staff são brasileiros. Eu falei, mas funcionou? Você teve nenhuma reclamação? Ele falou, a gente não teve nenhuma reclamação. Acho que de agora em diante a gente só trabalha com brasileiro. Porque ano passado era assim, era um e-mail atrás de outro. E, então, assim, todo mundo que trabalhou lá, deixar frisado, porque eu não sei se tem algum deles assistindo, foi um trabalho maravilhoso. Eu tenho carinho por todos os staffs que trabalharam lá. Eles mergulharam de cabeça em, assim, tá cansado. Às vezes tinha outro trabalho, ia direto. Tinha os dois fotógrafos que trabalhavam lá, eles tinham outros trabalhos. Saía de evento, tipo, madrugada. No outro dia, tava lá brincando com as crianças, interagindo. Então, assim, foi um trabalho em time. Não foi só eu, foram todos. E é muito gratificante hoje em dia olhar para esse tipo de evento e falar, cara, tem um dedo nosso lá. Saber que a gente está contribuindo de certa parte para isso, sabe? Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.